Olá, pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal e desde já fica o convite para você se inscrever por aqui, deixar o seu like, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, que você clique aqui no botão azul escrito Seja Membro para conhecer os pacotes do nosso canal, ser membro desse canal e por uma mensalidade bem pequenininha você tem acesso a conteúdos exclusivos desse canal, como por exemplo um curso sobre a martiologia que apenas quem é membro tem acesso aqui nesse canal. Eu sou o Dr. Jansen Racco, teólogo e historiador, e esse é mais um vídeo do Perfil Teológico, hoje para falarmos sobre um teólogo católico contemporâneo muito importante, que deixou um legado que deve ser muito valorizado e reverenciado, cuja obra deve ser conhecido por todo estudante de teologia, não apenas católicos, mas também protestantes. Era o dominicano Yves Congar, teólogo Yves Congar, que nasceu na cidade francesa de Sedan, em 1904. Portanto, claro, o Yves Congar era um francês que logo, quando jovem, entrou para a Ordem dos Dominicanos, onde fez os seus estudos teológicos e toda a sua preparação, tendo em vista o exercício do sacerdócio. Ele foi ordenado ao sacerdócio pela Ordem dos Dominicanos em 1930. E também, claro, não só foi um sacerdote dedicado, devotado, como também foi um teólogo primoroso, um teólogo de uma grande genialidade, que trabalhava arduamente das 7 da manhã às 10 da noite e se debruçava sobre a teologia e por isso conhecia muito sobre os pais da igreja, sobre a teologia e sobre a obra tomista, que muito influenciou a obra de São Tomás de Aquino. Foi um dos teólogos católicos do seu tempo que melhor conhecia a obra de teólogos protestantes clássicos importantes, e isso tudo fez dele um grandíssimo teólogo, sem dúvida nenhuma. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi feito prisioneiro entre 1940 e 1945, ou seja, ele viveu e acompanhou, já como sacerdote, muito de perto, os efeitos e os terrores da Segunda Guerra Mundial, e anos depois ele foi um dos principais eclesiológicos do século XX. Um eclesiológico é aquele que se debruça sobre a eclesiologia, a área da teologia sistemática que cuida, que estuda, que se aprofunda sobre a igreja, né? Sobre as questões fundamentais da igreja. O Yves Congar se dedica como das principais autoridades sobre esse assunto da teologia contemporânea. Foi um incansável defensor da causa ecumênica, merece um destaque esse ponto, e um fervoroso defensor do diálogo entre cristãos de diferentes tradições. Hoje esse processo já é bem mais avançado, mas esse avanço se deu graças ao Yves Congar e na sua época não era avançado dessa maneira. Era ainda um caminho muito difícil de ser percorrido e o Yves Congar chegou a ter problemas com a própria hierarquia da igreja por defender esse diálogo e por defender essa aproximação com cristãos de outras tradições religiosas que não católica. E graças ao apoio, graças ao incentivo do Yves Congar, o Concílio Vaticano II criou, por exemplo, o Secretariado para a Unidade dos Cristãos, liderado pelo cardeal Agustin Bea. E esse secretariado tratou e produziu textos muito importantes que fez o catolicismo repensar na sua postura e no seu trato com cristãos de outras tradições. Inclusive, no Concílio Vaticano II, teve a participação de mais de 20 teólogos não católicos que trabalharam por convite e trabalharam eficientemente no Concílio Vaticano II, que aconteceu entre 1962 e 1965. Vale lembrar que no meio protestante, esse avanço ecumênico
já acontecia, começou com John Mott, nesse período contemporâneo, né? Com John Mott, um metodista, em 1910. Depois teve uma expressão muito forte com o Conselho Mundial de Igrejas, com a sua conferência de 1948 em Amsterdã, mas até a obra do Yves Congar e do Vaticano II, que foi inclusive influenciado por ele, o Yves Congar, nessa causa ecumênica, a Igreja Católica ainda era muito reticente e passou a ver com outros olhos graças ao trabalho insistente do Yves Congar. E no Concílio Vaticano II, o Congar foi um dos principais peritos daquele concílio, um dos grandes destaques teológicos daquele concílio, e ele ajudou decisivamente na redação dos textos mais importantes do Concílio Vaticano II, que todo teólogo, todo estudante de teologia deve ler e conhecer, que foram os textos da Lumen Gentium, da Dei Verbum e da Gaudium et Spes. Vale muito a pena você, sendo católico ou não, conhecer esses textos. Era um teólogo neotomista, era muito interessado pelos pais da igreja, e como eu falei aqui no início, ele conhecia muito da teologia luterana, conhecia muito sobre a teologia de Calvino e de Lutero, e também foi um leitor e um conhecedor da teologia produzida por Karl Barth. Karl Barth é um nome muito especial para a teologia contemporânea, porque ele não só teve uma obra grandiosa, uma obra muito importante, que foi um divisor de águas na teologia do século XX, como ele também foi uma influência muito positiva na formação de outros grandes teólogos mais novos do que ele. O Yves Congar, por exemplo, conhecia, lia a obra de Karl Barth e também se aproxima desse diálogo com a tradição protestante através das grandes obras de Lutero, de Calvino e também de Karl Barth. O Yves Congar se debruçou também sobre a pneumatologia, que é um outro grande assunto, um assunto absolutamente relevante para a teologia cristã, e que foi um assunto muito trabalhado com muito empenho, com muita dedicação pelo teólogo francês Yves Congar. Inclusive, há textos dele traduzidos para o português sobre esse assunto tão importante que, infelizmente, a pneumatologia foi um assunto deixado de lado nos 4 primeiros séculos do cristianismo, mas não só lá, né? Lá depois teve uma formulação conciliar, teve a obra de Basílio de Cesareia, etc. Mas mesmo hoje na teologia, a presença da pneumatologia ainda é discreta em comparação com outros assuntos. E o Congar foi um daqueles que contribuíram para a reflexão e a produção de uma pneumatologia além da eclesiologia, que foi um assunto presente desde praticamente sempre ao longo da sua vida. Em 1994, quando Yves Congar já tinha 90 anos de idade, ele foi feito cardeal pelo Papa João Paulo II. Esse reconhecimento demora a acontecer, até porque ele tem problemas, como eu falei, com a hierarquia católica por conta do seu incentivo à aproximação com cristãos de outras tradições, né? Mas antes tarde do que nunca, e o Papa João Paulo II reconhece a importância, a relevância do Yves Congar para a teologia e para a própria Igreja Católica e faz dele cardeal em 1994, já com 90 anos de idade. No ano seguinte, em 1995, o Yves Congar vem a falecer com a idade de 91 anos, mas deixando uma obra vasta, uma obra variada e uma obra muitíssimo aprofundada, principalmente nas questões ecumênicas, eclesiológicas e pneumatológicas. Então, se você encontrar pela frente um texto, uma produção do Yves Congar, é um texto que certamente vale a pena ser lido e ele é um teólogo que vale a pena ser conhecido, seja você católico, seja você protestante, seja você interessado, interessada em teologia de um modo geral. Então, esse foi mais um perfil teológico, hoje falando sobre Yves Congar, e você pode também aqui nos comentários dos nossos vídeos
deixar as suas sugestões sobre nomes do perfil teológico, e não só sobre nomes, né? Mas deixar sua sugestão sobre outras colunas desse canal, outros assuntos que nós podemos abordar nesse canal, e com certeza a sua participação será bastante importante. Não saia do vídeo sem estar inscrito no canal, sem deixar o seu like e, claro, pense com muito carinho e seja um membro desse canal, e assim você nos ajuda a fazer crescer esse canal e a produzirmos teologia, produzirmos história com autonomia e, consequentemente, com qualidade. Um grande abraço a todos e todas e até o próximo vídeo desse canal.